entoarmos Levanto a Cruz. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés, Cristo. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés, Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder e com seus braços estendidos sobre
reverentemente, do jeito que você está, curvamos a fronte e oramos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, graças te damos, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado, Pai, por esta noite, já de sábado, uma noite especial, Senhor. Especial primeiro porque o Senhor se faz presente. Especial, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade da vida eterna. O Senhor nos deu a oportunidade da salvação, ao morrer na cruz por cada um de nós. Senhor, o mundo inteiro, nesta data de hoje, olha para a cruz. E ao olhar para a cruz, Senhor Deus, que cada uma pessoa possa se sentir tocada em entregar a vida ao Senhor. Fica conosco, Pai, nesta programação desta noite. Abençoe a cada família, a cada amigo que aqui chegaram. Venha ser mais uma vez que a tua mensageira aqui, a Cesiane, seja um instrumento em tuas mãos. Fica conosco, Pai. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um feliz sábado a todos. Que nós realmente possamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste momento. Jesus Cristo deu sua vida e morreu na cruz há muito tempo atrás. Pregado foi por mim lá no monte do Calvário, mas ao lado do Pai está. Hoje eu sei, posso ver e sentir, choro ao pensar que os pregos nas mãos cravados são por mim, para que eu possa viver e a nova chance ter. A triste cruz traz vida outra vez. Eu prometi ser bom, mas não consegui. Sozinho eu lutei, mas também perdi. É tempo de esquecer todo o meu viver, voltar os sentimentos a Jesus. Posso ver e sentir, choro ao pensar que os pregos nas mãos gravados são por mim, para que eu possa viver e a
nova chance ter. A triste cruz traz vida outra vez. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Posso ver e sentir, eu choro ao pensar que os pregos nas mãos cravados são por mim. Oh, pra que eu possa viver e a nova chance ter. A triste cruz traz vida outra vez. Santo é Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esse dia. Quando eu entrei ali e vi o santuário mexe muito comigo. É por isso que amanhã 7 famílias vão receber o santuário. Hoje eu estava preparando com muito carinho e orando pelas famílias que iriam receber, que vão receber esse santuário, para que vocês possam ser baluartes nas mãos do Senhor. O santuário é a espinha dorsal da palavra de Deus. Se você entende o santuário, você entende tudo. Se você entende, o santuário são vários êxodos, são muitas mensagens que Deus nos dá através do santuário. E na Páscoa, passar pelo novo e vivo caminho, em cima daquela cruz que Ele abriu, mexe comigo. Ontem nós estávamos estudando sobre a entrada triunfal de Jesus, os troféus de Jesus. Mas hoje nós vamos chegar no ponto onde Jesus ele vai ao cenáculo comemorar a Páscoa, comer a Páscoa com os seus discípulos. E eu queria, antes de começar a falar, eu queria orar, para que não fosse eu falando, mas o Espírito Santo pudesse usar os meus lábios. Vamos orar comigo? Paizinho querido, que lindo, Senhor, nós passarmos pelo santuário, antes de entrarmos aqui no Santo dos Santos. Nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, bendizer, exaltar o Teu nome, porque o Seu nome está acima de todo nome. Senhor, sou tão pequena, tão indigna para falar verdades, para falar cenas onde o Senhor quer nos ensinar muito. Senhor, use a Tua serva. Eu me coloco aqui no Teu altar, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor me cale e que somente o Teu Espírito Santo fale. São
tantos momentos importantes, são tantas coisas importantes, mas o nosso tempo é curto. Então me ajude, Senhor, a fazer uma síntese, sem perder a essência do que o Senhor quer nos ensinar. Pai, derrama sobre nós teu Espírito Santo. Senhor, na tua palavra diz que na Páscoa, o Senhor assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo como garantia do que aconteceria no Pentecostes, Pai. Senhor, assopre sobre nós o teu Espírito Santo. Meu Deus, nos ajude a entender a oração sacerdotal. Muitos pensam e falam da oração sacerdotal, falando apenas de uma oração. Mas a oração sacerdotal, o cerne da oração sacerdotal é a unidade, Pai. E sem a unidade não conseguiremos glorificar o Senhor, sendo o corpo de Cristo. Senhor, e nós queremos ter a unidade no Senhor. Pai, se nessa noite tem algum coração que está com preconceito, algum coração que está temeroso, Senhor, por favor, limpe, arranque, para que haja unidade na tua igreja. Estamos vivendo os momentos proféticos da história final da tua igreja, Pai. E eu sei que essa data é especial para o céu. Então, em nome de Jesus, o que eu imploro nessa noite, nessa oração, é pela unidade da sua igreja. Para que nós possamos comer o pão e tomar o vinho em memória do Senhor. Em unidade, em nome de Jesus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na semana colossal, na semana que muda a minha história e a sua história, Jesus prepara então uma ceia para comer com os seus discípulos. Mas sabia que Jesus, ele nunca teve nada? Tudo que Jesus teve foi emprestado. E agora Jesus, ele pede para 2 dos seus discípulos prepararem a ceia. E eles disseram: onde vamos preparar essa ceia, Pai? E ele diz: quando vocês saírem e ver um homem segurando um cântaro, segue e diga: o mestre precisa celebrar a Páscoa. Ele precisa de um lugar para celebrar a Páscoa. E aquele homem então dá um cenáculo. E os discípulos então preparam a Páscoa. Na cultura judaica, eles tinham um lugar que eles ficavam como se fosse uma chaise. Eles se assentavam e os pés ficavam para fora. E vinha um servo e lavava os pés. Os discípulos, eles entraram. Um queria sentar à sua direita, o outro à sua esquerda. Eles queriam ser importantes. Eles queriam ser mais. E eles não queriam ser servos. Lavar os pés, isso não fazia parte do plano deles. E eles estavam se perguntando: quem é que vai lavar os pés? E cada um se assentou. Mas o Rei do Universo cinge com uma toalha. E não é o pé do seu discípulo amado que ele começa a lavar. Mas ele começa a lavar os pés de Judas.
E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Lucas 22, e nós vamos ler aqui os primeiros versos. Lucas 22, verso 1 diz assim: estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamado Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam. Mas eles estavam andando procurando como matariam porque eles temiam o povo. Então eles queriam fazer o quê? Em secreto, às escondidas. E ele precisava de ajuda. Você sabia que o céu não atua na terra sem a minha e sem a sua participação? Somos nós quem damos autoridade, ou para Deus, ou para o mal. E o mal precisava de agentes. E nós vamos ver quem é esse agente que o mal usou para matar Jesus. Verso 2. Verso 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Como é? Entrou, porém, Satanás em Judas. Porque por onde que ele entra nas nossas vidas? Pelas avenidas da alma. São os 5 sentidos. É o que você vê, é o que você fala, é o que você escuta, é o que você toca. São esses sentidos que dá acesso a Satanás à nossa vida. E ele entra mesmo. E qual era a porta maior na vida de Judas? Judas era ambicioso e vingativo. Judas tinha sérios defeitos de caráter, mas esse era o maior de Judas. E Satanás entrou em Judas. E ele vai usar Judas. E aqui diz assim: e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então, ele armou? Sim ou não? Sim, ele armou. Mas Jesus, então, está ali lavando os pés de Judas. Eu quero ler um texto que diz assim, olha: quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente, com o impulso de confessar no mesmo instante, e ali mesmo confessar o seu pecado. Mas não queria humilhar-se. Sabe qual é o problema do ser humano? Não quer se humilhar. Não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento. E os velhos impulsos, no momento posto de lado, dominaram novamente. Judas escandalizou-se, então, com o ato de Cristo lavar os seus pés. Ele disse: não, eu não posso. Ele não sabe o que ele está fazendo, lavando os meus pés. Ele não sabe nem ser rei. E eu preciso ajudá-lo. Veja, às vezes nós estamos fazendo atos que desagradam a Deus. E o Espírito Santo trabalha na nossa mente. E a gente pensa: eu vou humilhar, eu vou confessar, eu vou falar. E muitas vezes nós confessamos e o Espírito Santo usa, e a unidade, ali a harmonia. E era isso que o Espírito Santo estava tentando fazer com Judas. Mas Judas, ele endureceu. E agora o Espírito Santo que havia entrado, retira. E quem entra novamente? Satanás. E ele entra. E agora Jesus, ele então começa ali, depois que ele lava todos os pés, ele lavou o pé de todos os discípulos. E agora, enquanto ele está ali agora cortando o pão, ele diz: alguém vai me trair. E os discípulos então dizem: quem, mestre? Quem, mestre? Sou eu, mestre, sou eu, mestre. E agora eles ficam preocupados: sou eu, mestre, sou eu, mestre. E todos começam a ficar muito preocupados e começam a perguntar. Só que um deles fica quietinho. E agora todos que perguntaram se era eles olham para quem? Para Judas. E aí agora, Judas com vergonha, porque todos perguntaram e ele não perguntou, e agora todos olham para ele, desconfiam dele, e ele diz: sou eu, mestre. E Jesus diz: tu o dizes.
João, que estava do lado de Jesus, diz: mestre, quem vai te trair? E Jesus responde só para João: aquele a quem eu molhar o pão no meu vinho e entregar, esse é o traidor. Jesus, na cultura judaica, quando você pega o pão e molha no seu vinho e entrega a alguém, você está dizendo o quê? Eu te amo. E Jesus estava dizendo além: Judas, dá tempo, arrepende, Judas, eu amo você, Judas. Só que Judas, com um bocado de pão na mão, ele está endurecido. E Jesus então diz para ele: o que tens de fazer, faze-o depressa. E Judas sai dali, para nunca mais voltar. Queridos, é muito triste. Ele andou com Jesus. Ele foi um dos escolhidos de Jesus. Mas agora se afasta para nunca mais voltar. Irmãos, em nome de Jesus, isso não pode acontecer com as nossas vidas. Nós não podemos nos afastar de Jesus. Afastar-nos de Jesus, nós corremos risco de perdermos a nossa salvação. Judas ali, ele sai. E ele entrega Jesus. Se você continuar lendo, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Eis a raiz de todos os males, o dinheiro. E ele vende Jesus. E agora Jesus, ele está em agonia. E Jesus começa a dizer para os discípulos: eu vou morrer, eu vou morrer. E o rosto dos discípulos começam a entristecer. E eles começam a sentir uma angústia. Todos amavam Jesus. E Jesus agora, olhando para o rosto dos seus discípulos, ele tem compaixão dos seus discípulos. E é nesse momento que Jesus vai falar algo para os seus discípulos. Vamos comigo lá em João 14. João 14, verso 1, 2 e 3. E ele diz assim: não se turbe. Os discípulos tristes, os discípulos ali, eles estavam inconsolados. E aí agora Jesus diz, consolando o coração dos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós. Ele está consolando os discípulos: acalme o coração de vocês, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar, eu voltarei. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro da Casa Publicadora. É um livro novo, A Revolução do Espírito. Se você nunca leu esse livro, engula, coma esse livro. Sabe o que está aqui na página 18? É exatamente falando desse mesmo contexto. Diz assim: na noite da Páscoa, eu nunca soube disso. E eu aprendi isso com esse livro. Na noite da Páscoa, poucas horas antes da crucifixão, Cristo prometeu aos discípulos que o Espírito Santo viria. Eu rogarei ao Pai, ele disse, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque ele habita convosco e estarás convosco. Isso está em João 14, 16 e 17. E aqui diz assim, que passagem tremenda. Jesus prometeu pedir ao Pai o Espírito Santo em nosso favor. Quando ele fez esse pedido? Deve ter sido na manhã do dia em que ressuscitou. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Deve ser no dia... Deve ser no dia em que ressuscitou, quando foi encontrar com o Pai. João 20, do verso 1 e depois do 15 ao 17. Naquela noite,
Queridos, eu estou ouvindo burburinhos. Eu não sei se vocês já estudaram sobre a santidade do Senhor. Mas no céu, é tanta santidade que os anjos, eles falam todo o tempo: santo, santo, santo. Eu tenho falado isso repetidas vezes com vocês. Se não houver reverência, esse culto não sobe como incenso de aroma suave. Ele não passa desse teto. Assim como as orações. Se não tiver amor, não passam desse teto. Eu quero receber as bênçãos. Porque quando o culto sobe, Deus envia bênçãos dos céus. E essa igreja precisa receber as bênçãos do Senhor. Nós precisamos das bênçãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, aquete seu coração. Principalmente hoje, neste dia tão solene. Aqui diz assim, olha: deve ter sido na manhã do dia em que ressuscitou, quando encontrou com o Pai. Naquela noite, quando apareceu aos discípulos no cenáculo, ele lhes disse que lhe concederia a promessa de meu Pai. Lucas 24, verso 49. Eu não vou ler todos os textos. E soprou sobre eles para que recebessem o Espírito Santo como garantia do Pentecostes. Então foi na Páscoa que os discípulos receberam o Espírito Santo como garantia. A porção dobrada no Pentecostes, mas eles já receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar nos discípulos na Páscoa. O Espírito Santo precisa habitar na minha e na sua vida, de uma forma extraordinária. É a nossa maior necessidade. Aqui diz assim, João 20, 19 até o 22. Ele incutiu nos discípulos a santidade da obra de partilhar seu caráter com aqueles que apresentariam o Evangelho. Sabe quando Cristo sai aqui do cenáculo? Porque essa parte, quando ele consola os discípulos, não se turbe o vosso coração. Jesus preocupado com seus discípulos. Então agora eles vão saindo. Jesus em agonia. Quando Jesus ele estava em agonia, ele começava a louvar. E Jesus ele foi para o Getsemane cambaleando, de tamanha angústia, de tamanho sofrimento. E quando eles estão passando, indo para o Monte das Oliveiras, ele vê uma videira. Isso está em João 15. E ele quer ensinar para os discípulos sobre a videira. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Mas sabe, ele queria ensinar também para Pedro. E é naquele momento, quando Jesus está ali naquela videira, que ele diz: Pedro, você vai me trair. E Pedro, ele diz: não, Senhor, de forma alguma. E Jesus, então, eu quero ler apenas um verso. Amanhã nós vamos ler um pouquinho mais. Verso 5. Eu sou a videira e vós os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você olhar o contexto aqui, ele vai dizer que aqueles que não permanecem nele vão ser o quê? Cortados. E Pedro, então, ele se entristece, ele diz: eu vou ser cortado. Mas quando você vai no grego, a palavra aqui para o corte é rairo. Rairo tem quatro opções: cortar, levantar. Me esqueci as outras duas. Mas então, o contexto aqui para Jesus com Pedro, ele está dizendo: Pedro, eu vou te levantar. Você vai me trair, mas eu vou te levantar. E quando eu te levantar, você vai dar o quê? Frutos. Jesus, ele não quer nos cortar, mas ele quer nos levantar. Sabe, quando ali, aquele ramo não está dando fruto, o que eles fazem? Eles levantam, amarram. Para quem mexe com agricultura aí, vai entender isso. Amarra para agora aquele ramo tomar sol e começar a dar o quê?
frutos. E Jesus então chega no Getsemane. E Jesus ali, suando gotas de sangue, em agonia. E antes, na verdade, de Jesus chegar no Getsemane, Jesus ele faz a oração sacerdotal. Na verdade, no Getsemane. E eu queria ler com vocês essa oração. Queridos, a oração de Jesus é o resumo da vida de Jesus nessa terra. E essa oração, ele orou por mim e por você. Ele orou pela sua igreja, que haveria de crer nele. Nós somos respostas à oração de Jesus. Mas essa oração, ela quer falar sobre unidade. E Jesus ora ali ao Pai. Ele diz: Pai, eu sou um com o Senhor. E que eles sejam um comigo. Unidade. Eu quero ler com vocês. Verso 3, 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que Jesus está pedindo aqui? Que eu e você possamos conhecer o Pai. Você não recebe um presente da mão de quem você não conhece. Se eu entregar um presente para a Mirinha, e a Mirinha não me conhecer, ela vai receber esse presente das minhas mãos? Quê? Ela não me conhece, me dando um presente? Mas eu sou amiga do Rony. E se eu entregar um presente para o Rony e para a Ivone, eles vão o quê? Tomar da minha mão. Por quê? Porque eles conhecem, eles me amam. Se eu entregar para a Eulinda, ela também vai amar. Por quê? Porque me conhece. Se você não conhecer o Pai, você não vai receber o maior presente que o Pai mandou, Jesus Cristo. Por isso que Ele está dizendo: eu peço que vocês conheçam o Pai, para que vocês possam receber da mão dEle o Filho a quem Ele enviou para morrer por vocês. E Ele diz assim, olha, verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Jesus veio para glorificar o Pai. Mas se você entender profundamente essa oração, quem é que glorifica Jesus? Sou eu e você. Somos nós. Ele veio glorificar o Pai, mas nós glorificaremos Jesus. Verso 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para Ti. Pai Santo, guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Jesus está pedindo para que o Pai guarde as nossas vidas, para que Ele nos proteja. Queridos, Ele está fazendo essa oração antes de ser entregue àquela turba. Jesus teve uma vida de oração. Nós aprendemos aqui nessa semana a intercessão de Moisés e a intercessão de Jesus. E Jesus, a última coisa que Ele faz é orar por mim, por você e pelos discípulos, pela sua igreja. Eu queria que você fosse para o verso 9. Olha só. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não está rogando pelo mundo inteiro, Ele está rogando por aqueles que o aceitariam. Ele está rogando pelos seus filhos. Verso 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas peço que tires do mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meu Deus, meu coração treme. A profundidade das palavras de Jesus. Vocês acham que o Pai atendeu a essa oração de Jesus? Vocês acham? Claro que sim.
Claro que sim. Por isso que Ele nos guarda, Ele nos livra. 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos enviou ao mundo para pregar o Evangelho, para mostrar que o amor vive. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão que o nosso mestre nos deixou. Eu amo aquela música do Inário. Envio a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. Sabe qual é o meu verso? Isaías 6, verso 8. Quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Verso 18, verso 21. 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Vocês estão entendendo que Jesus está rogando por mim, por você? Nesse momento aqui, Ele não estava apenas rogando pelos seus discípulos, mas por nós, pela sua igreja. Ele está dizendo, eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe qual é o cerne? O cerne da oração sacerdotal é a unidade. Mas a igreja de Cristo tem feito do seu coração cemitérios. Nós matamos pessoas e enterramos no nosso coração mágoas, ódios, rancores. Filhos de Deus não podem ter corações de cemitério. Porque você sabe que nós somos a imagem de Deus. E sabe o que é ser a imagem de Deus? É sentir o amor que Deus sente pelo pecador. Você só será a imagem de Deus se você amar o pecador assim como Deus o ama. Mas se você enterrar pessoas, odiar pessoas, você não refletirá a glória de Cristo. A glória de Cristo é o caráter de Cristo. A glória de Cristo é salvar pessoas. A glória de Cristo é entregar a sua vida para salvar pessoas. E nós precisamos salvar as pessoas. Queridos, eu acordo às 4:30 da manhã. Eu tenho uma sala da consagração todos os dias às 5 horas da manhã. De 5 às 6:30. 7 horas eu começo a receber pessoas na minha casa. Eu tenho uma clínica ali na minha casa para cuidar das pessoas que estão aqui. E eu tenho cuidado de muitas pessoas com as hidroterapias, com as massagens. Às vezes eu passo noite orando, velando pessoas que querem se suicidar. E Deus tem nos dado grandes vitórias. Grandes vitórias. Sabe quem vão ser selados? Ezequiel 9 diz, só os que choram e gemem. Essa música diz, e por alguém orar, chorar, velar,
gastar-te até o sangue sem poupar-te, vai com fervor do meu amor falar, como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Cristo nos envia para amar o pecador, assim como Ele nos amou. E assim nós glorificaremos o Pai. E assim o amor vai viver em nós. E Jesus, então, ali no Getsêmani, orando, fazendo essa oração, suando gotas de sangue, vem a turba. E quando a turba vai chegando, Jesus pergunta: a quem procuras? A Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. O anjo que acompanhou Jesus durante toda a sua vida se coloca entre a turba e Jesus. Aquele anjo diz: não vou deixar eles maltratarem o meu mestre. A turba inteira cai. Judas cai. Jesus e os seus discípulos permanecem em pé. O céu dá uma ordem para aquele anjo: não entre, precisa acontecer. E agora Jesus vai perguntar novamente, e você precisa ler essa história, você precisa continuar lendo hoje essa história. Tire um momento para meditar no sacrifício de Jesus. É isso que Jesus quer que eu e você façamos na Páscoa. Porque Satanás, ontem nós vimos por que ele mudou a data da Páscoa. Sabe por quê? Porque ele quer machucar o coração de Jesus. Você morreu por eles? É essa comemoração, mas eles estão focados em ovinhos e coelhinhos. E Jesus chora pelo nosso desprezo, porque Isaías diz que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, e nós o rejeitamos ainda hoje. Quando não entendemos o verdadeiro sentido da morte de Jesus, da Páscoa, a data mais importante da história da humanidade, e nós estamos preocupados em comprar ovinhos de Páscoa, em dar chocolate para os nossos filhos, ao invés de mostrar o verdadeiro sentido, o sacrifício dele. Queridos, em nome de Jesus, é tempo de despertar do sono. Ele mexeu no calendário 2 vezes para mexer na Páscoa, para você não adorar a Jesus, não meditar no momento certo. E ainda ele faz essa bagunça. Em nome de Jesus, tire tempo para você meditar no sacrifício dele. Jesus agora vai dizer novamente: a quem procuras? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E Jesus então diz: já disse, sou eu. E agora vem a turba, e vem Judas, e beija Jesus. A traição só pode vir de um amigo. Quem é o seu inimigo, você já espera o pior. Mas você se sente traído quando um amigo te trai. E Jesus diz: é com um ósculo santo que você trai o Filho do Homem. E Jesus diz: amigo, a que viestes? Pedro, pá, decepa a orelha de Malco. A imagem e semelhança de Deus é amar o pecador. Jesus pega aquela orelha e coloca novamente. Jesus não tem ódio. E agora levam o nosso Salvador.
E agora Jesus vai para Pilatos. Jesus vai para Herodes. Jesus volta em Pilatos. E agora Pilatos dizem assim: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E aquela turba diz: crucifica-o, solte-nos Barrabás, crucifica-o. Eu não sei se vocês já leram no Desejar de Todas as Nações, que a destruição de Jerusalém, holocaustos e até na volta de Jesus, ecoa as palavras daqueles judeus pedindo para que crucificasse Jesus. Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos, eu não quero que o sangue dele caia sobre mim. E sabe o que eles dizem? Que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Meu Deus, esse povo sofreu muito. Queridos, o holocausto é isso, a destruição de Jerusalém. E na volta de Jesus, leiam essa parte no Desejar de Todas as Nações, as nossas palavras têm poder. Aquele povo não sabia o que estava falando. Aquele povo não sabia o que estava falando. Agora Judas, ele estava seguindo Jesus, esperando o momento que Jesus iria se libertar. Só que quando ele percebe que Jesus não se liberta, ele diz: Jesus, se liberte, Jesus. Ele toca nas vestes de Jesus, ele puxa as vestes de Jesus e diz: se liberte, Jesus. Mas sabe o que Jesus diz? Para esta hora eu vim. Para essa hora eu vim. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos tirar da escravidão do pecado. E aquele que haveria de morrer foi colocado na cruz do Calvário. Cravejaram-lhe as mãos, cravejaram-lhe os pés. E Jesus foi levado para fora da cidade. E Jesus morreu por mim e por você, para nos dar salvação em Cristo Jesus. Só pela graça dele, só pelo sangue dele, só pela misericórdia dele. Mas, queridos, precisam entender o santuário. A entrada é pela justificação, é pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Mas o último móvel está a Arca da Aliança. E ali tem a lei de Deus. Porque nós temos que ter o equilíbrio. Se vivermos na graça, vamos fazer da graça de Cristo uma graça barata. Se vivermos da lei, seremos legalistas. Por isso que um dos 8 remédios naturais é o equilíbrio. E nós precisamos do equilíbrio. Vocês sabiam, o santuário tem muito a nos ensinar. Vocês sabiam que a mesma altura do altar de holocausto, de sacrifício, é a mesma altura do altar da Arca da Aliança? Eles têm a mesma altura? Eles têm a mesma altura para mostrar que eles têm o mesmo peso. Amor, por isso que Davi diz: a graça e a justiça se encontraram. A paz e a lei se beijaram. Nós precisamos, porque João diz que nós precisamos amar uns aos outros e precisamos guardar os seus mandamentos. 14, verso 10. E eu quero ler essa parte aqui com vocês. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Verso 12. O meu novo mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele nos chama de amigos. Verso 15. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. 17. Eu vou ler o 16 também. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Queridos, aqui diz, no verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também vos guardarão. O desejado de todas as nações. No finalzinho do capítulo 73. E eu concluo com esse texto. Cristo concluirá a obra que lhe fora dada a fazer. Glorificar a Deus na terra. Manifestara o nome do Pai. Reunira o que haviam de continuar sua obra entre os homens e disse: e neles sou eu glorificado, em mim e em você. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja assim como nós. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Queridos, a unidade é o que o Espírito Santo precisa para descer. Amanhã nós vamos entender. E para que o mundo conheça tu, que me enviaste a mim, e eu os tenho amado, como me tens dado amado e como me tens amado a mim. Assim, na linguagem de quem possui autoridade divina, Cristo entrega a sua igreja eleita nos braços do Pai, como consagrado sumo sacerdote, intercede pelo seu povo, como fiel pastor, reúne o seu rebanho à sombra do Todo-Poderoso e no forte e seguro refúgio. Quanto a si, aguardam a derradeira batalha contra Satanás, e ele sai a enfrentá-la. Que nós hoje possamos participar dessa ceia em memória de Cristo Jesus. Porque ele diz: façam isso em memória de mim.
eu queria convidar a igreja a cantar uma música que chama Na Casa. Nós fomos convidados. Nós fomos convidados à mesa. E eu queria que você cantasse, prestando atenção na letra dessa música. Quando a gente canta, prestando atenção na letra da música, o nosso anjo canta junto e outros anjos, eles vêm cantar conosco. E essa música, ela tem tudo a ver com a Santa Ceia. Porque na casa do Pai, há perdão, há recomeço. Queria chamar vocês todos a cantarem. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa música? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, em unidade, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Querido Deus, estamos na tua casa. Fomos convidados à mesa. Deixamos toda a nossa defesa, Pai.
abrimos o nosso coração a Ti. Nós queremos ser um com o Senhor, assim como o Senhor foi um com o Pai. Queremos unidade ao tomarmos essa ceia, Pai. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Assopre sobre nós como garantia do Pentecostes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.